Deus abençoe os irmãos que me ouvem nesse momento na igreja e Deus abençoe também aqueles que encontraram esse vídeo no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a hora da tentação que há de vir sobre os que habitam na terra. Para isso nós vamos aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10. E aqui está escrito o seguinte: porquanto a palavra de minha paciência guardaste, também eu te guardarei da hora da tentação, que sobre todo o mundo há de vir, para atentar aos que na terra habitam. Quem está falando aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. E estas palavras são dirigidas à igreja em Filadélfia, mas também é dirigida a nós também, a todas as igrejas de nosso Senhor. Pois aqui no versículo 13 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Senhor Jesus aqui, ele fala a respeito do arrebatamento da igreja, que tem que acontecer antes da hora da tentação. Veja que ele diz: porquanto a palavra de minha paciência guardaste, também eu te guardarei da hora da tentação, que sobre todo mundo há de vir, para atentar os que na terra habitam. E logo em seguida ele diz o quê? Eis que vem o presto. Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Ele faz menção aqui do arrebatamento. Eis que vem o presto. Eis que cedo venho. Então, ele está se referindo ao arrebatamento. Ele vem para poder tirar a igreja aqui desta terra antes que venha a hora da tentação. Essa hora da tentação vai ser uma hora muito triste. E essa hora, ela não é uma hora de 60 minutos, mas ela é um designativo para os 7 anos da última semana da profecia de Daniel, capítulo 9. Falta uma semana para se cumprir. E esta semana há de se cumprir sobre o povo judeu, o povo de Daniel, sobre Jerusalém. Esta semana não é uma semana de dias, é uma semana de anos, são 7 anos. E Jesus se refere a esses 7 anos aqui como hora da tentação. Hora da tentação. É um designativo para os 7 anos que virá sobre Israel e sobre todo o mundo. E Jesus chama esse tempo de hora da tentação, que sobre todo o mundo há de vir, para atentar os que na terra habitam. Eu quero explicar aqui para os irmãos, usando aqui essa ilustração, para os irmãos entenderem quando lerem o Apocalipse e as profecias da Bíblia. A hora da tentação é o tempo que vai do arrebatamento da igreja, aqui está, o arrebatamento da igreja, até a vinda gloriosa do Senhor. No arrebatamento ele vem nas nuvens e arrebata a igreja. Acabou o tempo da igreja, não tem mais a igreja na terra. Ô pastor, mas vai ter pregação nessa hora, nesse tempo? Vai. Vai ter pessoas de Deus aqui? Vai. Vai ter pessoas se convertendo? Sim. Pessoas que vão amar a palavra de Deus, vão morrer pela palavra de Deus? Vão ter sim. Mas igreja não vai ter mais aqui nessa terra. A igreja é um povo tirado do meio dos gentios para o Senhor. No tempo que vai do ministério do Senhor, da primeira vinda, até o começo da segunda vinda, que é o arrebatamento. Então veja que aqui está a palavra igreja. O que vem antes do arrebatamento é a igreja. Nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da igreja, no ano aceitável do Senhor.
Então, o próximo evento é o arrebatamento. O arrebatamento ele acontece e no arrebatamento Jesus está guardando a sua igreja da hora da tentação. Ele guarda a sua igreja, ele tira da terra e leva para o céu. E eu escrevi aqui em cima, arrebatamento. O que acontece com a igreja e lá no céu? Depois do arrebatamento, o tribunal de Cristo, e depois as bodas do Cordeiro, e depois a vinda gloriosa do Senhor. Enquanto isso, aqui na terra, começa a hora da tentação. Veja que eu fiz um desenho aqui, ó. Aqui está o anticristo. Ele vai vir como cavaleiro do cavalo branco, montado num cavalo branco. E ali, quando ele faz uma aliança com o povo de Israel, começa a hora da tentação. Essa hora da tentação vai até a vinda do Senhor. Quando o Senhor mata o anticristo, e aqui embaixo, ó, ele lança o anticristo no lago de fogo. Quando o anticristo aparece, no início, o que acontece no início da hora da tentação, depois do arrebatamento? O anticristo aparece. Os dois profetas que nós cremos ser Moisés e Elias, eles aparecem em Jerusalém, pregando, profetizando, e vão profetizar por 1260 dias. E logo em seguida também os 144 mil judeus são selados para servir a Deus nesta terra. Então o evangelho, a igreja foi tirada no arrebatamento. Quem vai pregar a palavra de Deus, o evangelho, Deus vai falar com as pessoas nesse tempo da hora da tentação, através dos dois profetas, que cremos ser Moisés e Elias, e os 144 mil judeus selados, que não casaram nem mentira houve na sua boca. Então veja que eles aparecem, embora só lá em Apocalipse 11, que fala dos dois profetas, e Apocalipse 7, que fala dos 144 mil judeus, nós entendemos que eles surgem bem no início da hora da tentação. E vão até a metade dessa hora. Essa primeira metade é chamada de princípio das dores. A segunda metade vai ser chamada de dores. Mas você pode trocar o nome aqui também. Princípio das dores é a tribulação. E as dores é a grande tribulação. Tanto o princípio das dores. Lembra que Jesus disse, não é o fim, é o princípio das dores? Pois é, porque o princípio das dores vem primeiro do que as dores. Então não é o fim vai vir depois das dores. Então é 3 anos e meio, o princípio das dores, 3 anos e meio as dores. No Apocalipse nós encontramos 42 meses, 1260 dias. Tanto 42 meses como 1260 dias equivalem a 3 anos e meio no ano bíblico. E lá em Daniel, a expressão um tempo, metade de um tempo, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. E uma semana de anos é 7 anos, 3 anos e meio com 3 anos e meio. Então tudo se encaixou. Se nós entendermos literalmente, crermos no que está escrito. As coisas não vão se encaixar e vão virar uma bagunça. É se nós não crermos no que está escrito. Se nós lermos e dizermos, não, isso aqui está escrito assim, mas não é assim não. Isso é apenas um símbolo. Então vai virar uma confusão, porque um fala uma coisa, outro fala outra. E Deus não é Deus de confusão. Do jeito que está escrito aqui, está escrito da maneira que Deus quis que nós entendêssemos. No meio, aliás, no início, no princípio das dores, os 7 selos são abertos na sequência, e depois as 7 trombetas são tocadas. Então, terminou o princípio das dores. Aí, no meio do princípio, no meio da hora da tentação, o que divide o princípio das dores com as dores são alguns acontecimentos. Por exemplo, Apocalipse 13 mostra lá a besta que emerge do mar. O que é essa besta? É o anticristo.
Ele veio como cavaleiro do cavalo branco, mas no meio da hora da tentação, ele quebra a aliança com o povo de Israel, se torna a besta que emerge do mar. É levantado também a besta da terra, que é um profeta. A besta do mar é o príncipe romano. E a besta da terra, provavelmente, cremos nós, um profeta judeu da tribo de Dan. Provavelmente. E nós temos também a morte, a ressurreição e a subida dos dois profetas. Terminou o ministério de Moisés e Elias, cremos nós ser Moisés e Elias. A besta mata eles, 3 dias depois eles ressuscitam e sobem diante dos olhos de todo mundo. Depois disso, ainda no meio, tem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Jesus disse, quem lê, entenda, né? Que é a imagem do anticristo ser colocado lá no santuário e o anticristo se assentar lá, ostentando como se fosse o próprio Deus. Israel já terá fugido para o deserto e vem então a marca da besta. Tudo isso aqui no meio da hora da tentação. Lembrando que este anticristo pode ser chamado de filho da perdição, homem do pecado, besta que emerge do mar, 8º rei. O Apocalipse chama ele de 8º rei. A besta não é só o anticristo, o imperador. É o imperador com seu império. É o dominador mundial com seu domínio. E nesses 3 anos e meio aqui, os dias serão abreviados. Os dias serão abreviados. Serão derramadas as 7 taças, terríveis, sofrimentos terríveis. A grande cidade, a Babilônia, que domina sobre os reis da terra, será julgada, queimada no fogo. Nesse tempo aqui, um anjo vai pregar um evangelho eterno voando pelo meio do céu. Nesse tempo aqui, os homens não vão se arrepender. Vale lembrar que acontece terremoto aqui no início, um grande terremoto no início do princípio das dores. E acontece terremoto aqui no meio também, né? Quando os profetas sobem ao céu, ressuscitam, né? E acontece mais terremoto aqui no final. O céu se escurece. Aqui, ó, vem trevas sobre a face da terra aqui no princípio das dores. E aqui nas dores também. E essa é a hora da tentação. Eu falei aqui resumidamente. E qual o objetivo de falar sobre isso aqui para os irmãos? O objetivo é para os irmãos entenderem que o Apocalipse ele é compreensível. Dá para se entender, porque é uma revelação. Revelação é algo para se entender, não é algo oculto. Agora, a pessoa tem que crer no que está escrito. Muitos não entendem porque não acreditam. Veja aqui, ó, que depois da vinda do Senhor tem os 1000 anos. Aí vem o milênio. Tem muita coisa para aprendermos, para ser falada sobre isso. Sobre o milênio. Depois vem o juízo final, o grande trono branco. Tem muita coisa para ser falada aqui, ó, no ano aceitável do Senhor, que é o tempo da igreja, que vem antes do arrebatamento. E tem muita coisa para ser falada aqui sobre a hora da tentação. Mas eu não posso deixar de falar algo muito importante aqui sobre a hora da tentação. Essa hora da tentação, ela está totalmente descrita em Daniel capítulo 9, 27. Resumidamente. Um versículo só em Daniel. Mas ela está totalmente descrita em Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 20, ou ao capítulo 19. Vamos falar mais exatamente. Do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 19,
porque o Senhor Jesus vem no capítulo 19 de Apocalipse, na vinda gloriosa, que ele desce sobre o Monte das Oliveiras. E os detalhes dessa hora da tentação estão todos revelados ali, claramente. Só basta ler e acreditar e guardar para ser bem-aventurado. Arrebatamento no capítulo 4, a vinda gloriosa no capítulo 19. E Jesus também fala nos evangelhos, por exemplo, Mateus 24, lá em Marcos, em Lucas também, sobre o princípio das dores, sobre a vinda gloriosa, sobre o arrebatamento. Jesus falou sobre tudo isso. E hoje nós temos o Espírito Santo para nos dar entendimento e nos ensinar essas coisas. Por que eu sei disso? Porque o Espírito Santo me ensinou. E o Espírito Santo te ensina também, meu irmão, minha irmã. Agora basta nós guardarmos esta palavra e amarmos a vinda do Senhor. Vamos amar a vinda de Jesus, desejar isso, esperar. Como diz lá em Romanos capítulo 12, nós devemos nos alegrar na esperança. Vamos terminar essa palavra e amanhã voltaremos com mais um estudo da palavra de Deus, da santa palavra de Deus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.